Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e se, de modo geral, a população feminina é maior do que a masculina, no mercado de trabalho, nós ainda somos minoria. Mas esta participação cresce a cada ano e já chega a 43% do total de trabalhadores. As mulheres tiveram conquistas ao longo dos anos. No caso das grávidas, por exemplo, a estabilidade e a licença maternidade. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre algumas dificuldades que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho e também sobre a lei que proíbe o trabalho das grávidas em locais insalubres. A nossa Constituição Federal garante que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. Para falar sobre a legislação que protege as grávidas, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça o advogado Felipe Nader, que atua na área de direito trabalhista, e também Rita Brum, mestre em psicologia e especialista em carreira, orientação profissional e coach de empresas. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Para começar o programa, eu gostaria de saber de vocês se as trabalhadoras no Brasil têm mais a comemorar ou a reivindicar. Doutora Rita. Nós, nas últimas décadas, evoluímos muito nesse quesito, temos muito a comemorar, mas ainda temos muito a evoluir também. E para o senhor, doutor Felipe? É uma evolução lenta e gradual, que já vem aí de séculos, eu diria, né? Depois a Revolução Industrial, agora a Constituição de 88, que trouxe diversas garantias para a mulher. Então, essa evolução vem acontecendo, claro que não basta só o direito estar positivado na lei, né? Ele tem que ser cumprido, ele tem que ser efetivado, fiscalização entra aí com bastante força. Mas eu sou otimista, acredito que isso tende a sempre crescer, o arcabouço normativo tende sempre a proteger a mulher cada vez mais. E o período de gravidez exige cuidados extras para as mulheres e, dependendo de onde elas trabalham, isso pode ser complicado. Locais insalubres representam um risco a mais. Pela lei, grávidas e mães que estão amamentando devem ser remanejadas de função para não serem expostas ao perigo. O que tem em comum em um hospital e um posto de combustíveis? Os dois locais podem ser considerados insalubres para os trabalhadores. Pela lei, sempre que os empregados são expostos a agentes nocivos à saúde acima dos limites tolerados, seja por natureza, intensidade ou tempo de exposição, o trabalho é insalubre e pode gerar um adicional de salário. Esse acréscimo varia de acordo com o grau de risco e pode ser de 10%, 20% ou 40%. Mas se esse tipo de local é prejudicial à saúde das pessoas de modo geral, o que dizer de grávidas e mulheres em período de amamentação que são expostas ao risco? Colocam as pessoas em risco. Você está colocando a grávida em risco e o bebê também fica em risco dependendo da situação de trabalho dela. Nenhuma pessoa tem que trabalhar em local insalubre, mas se tratando de uma mulher grávida, esse cuidado tem que ser redobrado. Desde maio desse ano, grávidas e lactantes não podem mais ser expostas a esse tipo de risco. A Lei 13.287 determina que elas sejam afastadas do exercício de atividades consideradas insalubres. Essas mulheres devem ser remanejadas para outras funções e deixam de receber o adicional enquanto durar o afastamento. Doutor Felipe, só para a gente deixar bem claro aqui, a gente já deu 2 exemplos de locais considerados insalubres. Mas o que define se o trabalho é insalubre ou não? Temos uma norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho que discrimina quais seriam essas atividades insalubres, né? Ou seja, agentes químicos, biológicos, poderia citar, por exemplo, hospitais, como a reportagem já citou, laboratórios, mar, trabalho aquático, né? Isso, locais submetidos à pressão, diferente da pressão atmosférica. Todos esses agentes são nocivos à saúde. Uma vez previsto na NR15 e uma vez periciados os locais, temos uma situação de insalubridade. Então, a partir daí, surge toda a proteção para o trabalhador e com o respectivo adicional de insalubridade. Então, nesses locais, como exemplo, né, submetidos a esses tipos de agentes, isso unido leva ao pagamento do adicional de insalubridade. E o que pode acontecer com uma pessoa que trabalha num local como esse, especialmente grávida ou lactante? Pois é, os danos à saúde aí são inevitáveis e, em alguns casos, irreversíveis, né? Mas a lei, ela vem proteger justamente o trabalhador contra esse tipo de dano à saúde, né? E as normas de segurança, saúde, meio ambiente de trabalho, são normas indisponíveis, são normas de ordem pública. Então, não podem ser transacionadas. Ou seja, uma vez a lei trazendo essa proteção,
cabe ao empregador cumpri-la. Simples tamanho é o dano que pode causar ao empregado. Pois é, doutora Rita, agora a lei que entrou em vigor, ela vetou o inciso que falava do pagamento integral às mulheres remanejadas. Como é que fica nesse caso, então? Como é que fica o pagamento? O RH deve estar muito próximo do funcionário e muito próximo da gestão da empresa. Eu acredito que tudo que seja bem conversado, né, e assim, partindo do bom senso, as coisas entram num acordo, né? As pessoas precisam ser avisadas do que está acontecendo, conscientizadas, assim como a alta gestão da empresa. E tudo que está escrito, tudo que é combinado, não sai caro para nenhum dos lados. Mas aí a mulher mantém o pagamento dela, então como é que vai ficar? Isso vai depender de empresa para empresa. Então, temos que ver a cultura, a origem da empresa, o que está normatizado lá quando o funcionário foi contratado e, claro, que vai haver muitas negociações. Até queria acrescentar em relação a esse parágrafo único que foi vetado, né? As razões do veto são interessantes. Ou seja, esse parágrafo único foi vetado, e o que dizia esse parágrafo único? Ele dizia que a empresa pagará o adicional de insalubridade, mesmo no afastamento, durante todo o período de lactação. E isso avança além do período de estabilidade provisória, que são apenas 5 meses. Ou seja, isso causaria um efeito deletério ao empregado, ou seja, o efeito pretendido de proteção seria invertido caso passasse esse parágrafo único. Então, por isso é que ele não passou, por isso é que ele foi vetado, para que não causasse um efeito deletério aí à própria empregada. Ou seja, então, só para a gente deixar bem claro aqui, suspendeu apenas, então, o pagamento integral com o adicional de insalubridade, é isso? Agora o empregado ele deve pagar o salário sem o adicional durante o afastamento. Ele não precisa pagar o adicional. Agora, doutora Rita, essa lei entrou em vigor imediatamente após a sua publicação. Como é que as empresas fizeram para se adaptarem? As empresas ainda estão se adaptando. Eu creio que vai ser aos poucos, porque como foi imediatamente, então existe assim toda uma conscientização. Primeiro a empresa tem que fazer um levantamento da situação atual de suas funcionárias, então as coisas estão começando a acontecer agora. E a empresa pode, deve fazer cursos, por exemplo, para facilitar a reinserção, o remanejamento dessa mulher para outra função? A empresa precisa fazer isso para que não haja sofrimento, dependendo da função dessa funcionária. A empresa vai sofrer, inclusive, questões de resultados. Então, tudo tem que ser muito bem administrado. E tanto a funcionária quanto a gestão precisam se preparar para esses novos procedimentos. Está bem aberto, né? Exatamente. Agora, doutor, a gente sabe que a lei não previu aí a punição para as empresas. Como é que fica, então, se a empresa não afastar a grávida ou lactante daquela função insalubre? Já temos aí, na CLT, né, na Constituição, já temos medidas possíveis, medidas judiciais possíveis, que podem conter eventuais abusos do empregador. Então, além de uma punição administrativa que existe na CLT de forma geral, ou seja, a CLT permite a aplicação de multas administrativas ao empregador que descumprir certos preceitos da própria lei. Então, além da multa administrativa, a empregada que se julgar prejudicada, ela pode acionar a justiça, inclusive acaba sendo um meio bastante eficaz, né, para que ela consiga exercer o seu direito, ou seja, consiga esse afastamento e, eventualmente, o próprio pagamento, caso não seja feito dessa forma. Então, a medida judicial, inclusive pleiteando eventuais danos morais, né, ou seja, todo o arcabouço de direitos que ela pode pedir. Então, eu acho que a Justiça do Trabalho tem aí bastante capacidade para entregar esse direito à empregada que se sentir prejudicada, bem como o Ministério Público também, obviamente. Bom, e a gente tem uma pergunta sobre o remanejamento das grávidas que realizam trabalhos insalubres. Vamos ver. Se a empresa não conseguir trocar a funcionária grávida de função, o que ela deve fazer? Então, doutora Rita, se a empresa só tem funções consideradas insalubres, como um hospital, por exemplo, o que ela pode fazer? Pois há controvérsias aí nesse sentido, mas assim, a princípio, a empresa precisa fazer uma análise de perfil dessa funcionária para ver quais mais as atividades ela teria aptidão para executar. Existe a opção também da funcionária trabalhar e para uma outra regional, digamos assim, mas no caso do hospital já não teria como. Um trabalho home office, então existem algumas possibilidades, mas assim, isso tudo tem que ser analisado caso a caso.
Agora, no caso do serviço público, doutor Felipe, se a pessoa passou num concurso, por exemplo, para ser enfermeira, como é que fica a situação? Ela pode ser remanejada mesmo assim? Complicado, mas pode. Pode ser remanejada, até porque o direito à proteção à saúde, ele é mais forte, né? Ou seja, é um direito que exige uma readaptação aí, né? Há leis permitindo já essa flexibilização no âmbito do serviço público, até às vezes de forma mais ampla e efetiva do que na própria iniciativa privada, né? Então, não há problema, não há violação ao concurso público a princípio, porque há uma justificativa bastante razoável para essa adaptação, ainda mais se tratando de ser temporária, né? Então, não há qualquer problema nesse sentido, desde que haja lei permitindo, né, uma autorização do próprio órgão. O senhor falou uma coisa interessante aí, afastamento temporário. Exato. Então, a vaga da pessoa no serviço original dela continua garantido. Acabou aquele período ali de gravidez, Exatamente. de lactação, ela volta para a vaga. Ela tem garantia do retorno às atividades originalmente prestadas ao empregador. E nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Eu gostaria de saber se a pessoa que trabalha no local insalubre segue regras diferentes para se aposentar. Doutor Felipe, é diferente a aposentadoria? Essa é uma questão regida pelas leis previdenciárias, né, não trabalhistas. De toda forma, essa questão, sempre que há um prejuízo à saúde permanente ou até mesmo intermitente ao empregador, ele tem sim a redução de 5 anos, tá, como regra na aposentadoria, né, menos 5 anos para o homem, menos 5 anos para a mulher. Então, em determinadas atividades, de fato, há esse benefício, né, no sentido da pessoa exigir menos tempo para a aposentadoria. Então, não é regra geral, mas vale para algumas funções. Exatamente. Nós vamos a um rápido intervalo, artigo 5º, volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Aqui no estúdio eu recebo Rita Brum, mestre em psicologia e especialista em carreira, orientação profissional e coach de empresas. E também o advogado Felipe Nader, que atua na área de direito trabalhista. No programa de hoje a gente conversa sobre a legislação que protege as trabalhadoras grávidas no Brasil. E o que fazer para dar conta dessa dupla jornada ou até tripla jornada? Alguns benefícios garantidos por lei fazem toda a diferença nesta hora. Um dia com 24 horas é pouco, mas elas dão um jeitinho para tudo dar certo e contam com a lei trabalhista que prevê uma forma de compensar a múltipla jornada com algumas proteções para garantir o bem-estar e a estabilidade da mulher no trabalho. O aleitamento materno é uma delas. A mãe tem 1 hora a menos de trabalho por dia até a criança completar 6 meses. Esse direito pode ser prorrogado desde que comprovada a necessidade. A grávida tem estabilidade no trabalho, ainda que esteja cumprindo o aviso prévio. A lei ainda prevê a licença maternidade de pelo menos 120 dias e, em alguns casos, por 180 dias, também garantidos pela Constituição Federal. Aumento do repouso antes e depois do parto, desde que justificado. Para esta advogada, essa segurança trabalhista é um avanço na tentativa de recompensar o dia exaustivo da mulher. Mas ela afirma, ainda é preciso mais. Não só porque não é muito eficiente e porque a aplicação dela também não é observada. A gente tem regras que os empregadores não observam, como o exemplo do artigo 384, com relação à licença maternidade, a questão com relação à amamentação também, em outro artigo, que raríssimos os empregadores que observam. E quando a gente viu as decisões jurisprudenciais, enfim, são aplicações de indenizações ou aplicações de multa que a administração pública mesmo traz, quando acontece uma fiscalização que depende da denúncia. Uma das reclamações é a falta de previsão legal para a dispensa de uma parte da jornada de trabalho para cumprir algumas tarefas domésticas, entre elas levar e trazer as crianças da escola e facilitar o dia a dia delas. O que existe até o momento é um projeto de lei tramitando no Senado Federal que prevê a falta justificada a cada 6 meses para o trabalhador, homem ou mulher, para participar de reuniões escolares. É muito corrido, a gente chega em casa, quase não dá para conversar, não dá para fazer nada, então só para reunião escolares é muito pouco. Doutora Rita, é importante a empresa ter uma certa flexibilidade? A mulher pode, por exemplo, compensar essa falta que foi necessária depois? Muito importante, Flávia. Hoje a gestão do clima atua nesse sentido. Quanto mais motivada
a pessoa esteja, mais produtiva ela é. Então, se você é flexível nesse sentido de permitir com que a funcionária fique mais tempo com o seu filho, a produtividade dela tende a aumentar. Nós já atuamos dessa forma. Se a funcionária precisar, ela fica 6 meses em casa, nós estabelecemos um home office, ela vai a determinadas reuniões e a gente contextualiza tudo para ela, mas tudo para o clima ficar cada vez melhor. Então, assim, a gestão do clima é muito importante nesse sentido. Se a funcionária está bem pessoalmente, está bem com seu filho, com certeza ela vai ser mais produtiva e vai ter mais sucesso na sua carreira. E é bom a gente deixar claro, né, doutor Felipe, que a empresa não pode discriminar uma mulher pelo fato dela estar grávida ou de ter filhos, né? Nem pensar, né? Isso aí já vem sendo trazido, como eu falei no início, diante da Constituição Federal e reafirmado com a Constituição Federal. Então, são valores inegociáveis. Recentemente, doutor Felipe, uma empresa aérea do Catar virou notícia por exigir que as suas funcionárias assinassem contratos garantindo que elas não ficariam grávidas ou se casariam num período de 5 anos sob pena de demissão. No Brasil, isso seria considerado uma cláusula abusiva, não é mesmo? Cláusula nula, patentemente nula, cláusula abusiva. Não há qualquer possibilidade de discriminação odiosa no âmbito do direito brasileiro, né? E isso são casos, assim, drásticos, né? Que não chegaria não imaginar que alguma empresa poderia fazer isso aqui, já que as normas dessa natureza são muito claras, né? Então, o máximo que existe aqui, que eu poderia citar, são as chamadas discriminações positivas, ou seja, que dizem respeito à condição peculiar da mulher, como a própria lactação e a gravidez, ou seja, são condições peculiares que exigem um tratamento diferenciado, né? E, por exemplo, também, um outro que eu poderia citar seria a questão da constituição física, ou seja, tem uma regra na CLT que diz que a mulher não pode carregar peso acima de 25 quilos, por exemplo. Também tem mais relação com a peculiaridade da mulher. Então, só nesses casos, ou seja, que dizem respeito exatamente à condição peculiar da mulher, é que se permitiria uma discriminação, porém não odiosa, uma discriminação válida, legítima. Agora, veladamente, ainda existe casos, doutora Rita, de empresas que evitam contratar mulheres? Existe. Infelizmente, ainda existe, mas, assim, os RHs têm atuado cada vez mais próximo da gestão, da alta gestão, no sentido de conscientizar, no sentido de mudar determinadas culturas. Então, a participação do RH tem sido cada vez mais positiva e o gestor está cada vez mais consciente, até em casos assim. Tem que cumprir a lei, né? Tem que cumprir a lei, certamente. Bom, nós temos uma pergunta sobre a estabilidade no emprego. Vamos conferir. Eu gostaria de saber o que acontece com a empresa que demite uma mulher grávida ou que acabou de ter um bebê. Ela pode ser punida? Doutora Rita, o que pode acontecer com essa empresa? Então, a empresa pode ser punida, deve ser punida, na verdade, porque a empresa não pode demitir. A empresa precisa esperar um prazo, previsto em lei para demitir a funcionária. Então, assim, até se houver algum conhecimento de empresas que tenham feito isso, essas empresas precisam ser denunciadas porque realmente é contra a lei. E qual é o período de estabilidade após a mulher voltar da licença maternidade? 6 meses. Né? Temos aí um período de 6 meses de estabilidade. E sim, eu gosto muito de frisar na questão do bom senso. Né? Qual é a produtividade dessa funcionária? Qual é o desempenho dessa funcionária? Então, assim, mais uma vez, caso a caso. Nós vamos conferir a última pergunta feita nas ruas. Eu gostaria de saber por que em algumas empresas as mulheres têm 4 meses de licença maternidade e em outras esse prazo é de 6 meses. Doutor Felipe, o que leva a essa diferença? A regra é que seja 120 dias. É a regra da Constituição, é a regra da CLT. Acontece que a CLT permite que o empregador possa expandir essa licença até 180 dias, né? Ou seja, expandir em 60 dias, caso ela faça parte do programa Empresa Cidadã, certo? Então, uma vez cumpridos os requisitos para que a empresa faça parte desse programa, há a possibilidade de extensão desse período para 180 dias, a empresa consegue benefícios fiscais, né? Se ela aderir a esse programa. E, por outro lado, no serviço público, há diversos entes federativos que estabelecem por lei a possibilidade de 180 dias. Então, como esses entes não são regidos pela CLT, são servidores estatutários, eles podem dispor da forma como
estabelecendo assim, a partir de um mínimo que existe, mas a partir dali pode estabelecer expansivamente os dias que o órgão entender melhor. Então, no caso, chegamos a esses 180 dias. Mas aí a mulher recebe normalmente o salário integral. Salário integral, inclusive acima do teto do regime geral, não há limite. Se ela receber, por exemplo, 40 mil reais por mês, ela vai receber os 40 mil no salário maternidade dela, até porque o empregador arca com isso e, ao final, ele consegue compensar com o INSS. E como saber se a empresa faz parte desse projeto da Empresa Cidadã? Pois é, tudo você consegue na Secretaria de Fazenda, na Receita Federal, porque como é uma questão de renúncia fiscal, toda a empresa tem que procurar a Receita para conseguir a aderência a esse programa. Bom, para encerrar o programa, então, eu gostaria de saber de que forma vocês avaliam a legislação que protege as mulheres, em especial as grávidas e lactantes. Doutora Rita. Sim, no ponto de vista dos recursos humanos, as coisas precisam ser tratadas de forma conversada, né? O que nós, profissionais de RH, podemos fazer é a conscientização de ambas as partes, tanto do funcionário quanto do gestor, para que a mulher não saia prejudicada com esse tipo de lei que realmente é louvável, mas precisa haver uma fiscalização, precisa haver uma conscientização para que seja efetiva. E para o senhor, doutor Felipe? Eu acho que esse tipo de lei ele é fundamental, mas como a própria doutora Rita já comentou, a fiscalização é fundamental, né? Não basta que tenhamos direitos positivados, ou seja, direitos previstos em lei. Queremos a execução, queremos a efetivação desses direitos. Então, nada melhor do que órgãos públicos, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, eficientes, luta das mulheres e... após isso, podemos sim conseguir efetivar os direitos. Mas para vocês, essa lei agora, que afasta da insalubridade, ela vem mais para somar ou ela pode acabar evitando que as empresas contratem mulheres? Eu não vejo dessa forma, até conforme conversamos aqui em relação ao parágrafo único que foi vetado, né? Ou seja, a ideia do parágrafo único talvez fosse um excesso. Talvez fosse um excesso, não no sentido de não ser legítimo. Na minha opinião, até era legítimo que o adicional fosse também pago no afastamento. Só que se sabe que, na prática, o empregador faz o quê? Termina a estabilidade, ele demite, porque ele não quer ficar pagando o adicional durante todo o período de lactação, que pode passar de um ano, né, facilmente. Então, contido esse excesso no veto, que me pareceu acertado, não me parece que o texto, como foi redigido, fará com que resulte em diminuição de contratação de mulheres. Não me parece. E a senhora, doutora Rita? E do ponto de vista do RH, nós temos que levar em consideração o desempenho dessa profissional. Então, existem profissionais e profissionais. E tudo isso deve ser avaliado na hora da tomada de decisão. Bom, e o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutora Rita, doutor Felipe, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no estúdio da TV Justiça. Muito obrigada. Eu agradeço também a você que nos acompanha. Para rever os nossos programas, acesse tvjustiça.jus.br. E se quiser sugerir um tema, basta enviar para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Até o nosso próximo encontro.